Então aqui eu tenho os tipos básicos de variáveis da linguagem C. Lá no nosso exemplo, eu tinha escolhido o int 32t. O que é um int 32t? É um número inteiro que varia de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. De onde é que surgiu esses valores? Lembre que um tipo de 32 bits ele é capaz de armazenar 2 elevado a 32 menos 1, que dá exatamente esse valor aqui, 4 bilhões 294 milhões. Eu tenho sempre duas maneiras de usar, tá? Eu posso escolher sempre a versão unsigned ou a versão signed, né? Que aqui no caso está omitida, mas é signed int ou unsigned int. Qual que é a diferença entre elas? Um int sem sinal conta de 0 até 4 bilhões. Se eu adiciono o sinal, ele continua contando a mesma quantidade de números, só que agora do menos 2 bilhões, que é metade da faixa negativo, até a metade da faixa positiva para cima. Eu vou escolher meu tipo de variável de acordo com o dado que eu vou armazenar. Se eu for armazenar um valor em reais, eu não tenho condições de saber qual que é esse valor aqui. Então eu escolhi uma variável de 32 bits, que geralmente é suficiente para armazenar um valor em reais. Outra coisa que eu tenho que reparar é que a arquitetura Cortex M4 é uma arquitetura de 32 bits. Então, todo o processamento nativo desse processador é em 32 bits. Então, eu dou preferência sempre para as variáveis de 32. Os outros tipos eu vou utilizar quando eu quero economizar a memória. Quando eu estava programando o PC, os PCs ultimamente têm alguns gigas de RAM, 4, 8 GB. Já o nosso microcontrolador ele tem somente 32 KB de memória. Então, quando eu vou fazer vetores maiores, é interessante que eu escolha tipos suficientes, mas os menores possíveis, porque assim eu vou economizar memória. Outro detalhe aqui é que eu tenho duas maneiras de declarar. Esse é o jeito C-type, né, que é o jeito que eu chamo antigo de declarar variáveis, e esse é o jeito C99. O novo jeito. Qual que é o problema da abordagem antiga e por que ela foi substituída pela nova? O tamanho dessas variáveis em C, ela varia de acordo com a arquitetura que eu estou programando. Por exemplo, um int para computador, ele pode ter 32 bits ou 64, dependendo da arquitetura que eu estou utilizando. Já se eu for utilizar um PIC, esse mesmo int, ele vai ter 16 bits. Então, o código ele fica meio difícil de ler e ele pode ter comportamento diferente nas várias arquiteturas que eu vá rodar isso. Por isso que foi inventado esse tipo aqui, onde eu sempre tenho certeza de quantos bits são representados os meus números. Por fim, eu tenho os tipos de ponto flutuantes. Todas as operações realizadas em cima desses tipos aqui retornam valores inteiros, então a parte fracionária é sempre descartada. Por exemplo, se eu dividir 3 por 2 e os tipos que eu utilizar são tipos inteiros, o resultado vai ser 1. Se eu quiser que o resultado seja de fato 1,5, eu vou ter que usar uma variável do tipo float.